Questão 95 do Enem 2021, caderno rosa. No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além de nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Se você não conhece o método de hidroponia, ele é utilizado para plantar, para criação. Será que dá para usar esse termo? Para você aí cultivar plantas, só que não em solo, e sim em água, hidroponia no caso. Para o cultivo, então, continuando lá do alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. Opa, já vou anotar isso daqui que é interessante, né? Ele falou que para cultivar alface, 5,5 até 6,5 é o pH ideal. Então, essa é a faixazinha de pH para que você tenha o cultivo do alface, beleza? Legal. E aí ele continua que as correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência aí, e para esse cultivo, né? Então ele coloca aqui a solução de referência e a solução que foi preparada. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor no cultivo hidropônico. Legal. Ele está mostrando, então, as espécies que são essenciais. Nitrogênio na forma de amônio, o fósforo na forma ali de fosfato de ácido, potássio, cálcio, sulfato, ferro 2 e aí ânions cloretos. A referência que ele está mostrando é do pH, de 5,5 e 6,5. E os valores aqui que você tem de concentrações em milimol por litro de cada um desses micro e macronutrientes. A solução preparada por esse agricultor está com pH 4,3. Vixe, olha só. Se o pH dele está 4,3, está inadequado. Ele precisa fazer uma elevação do pH. Se ele vai fazer uma elevação de 4,3, significa dizer que em 4,3 você tem muito mais H+, do que você tem entre 5,5 e 6,5. Você vai ter que adicionar, vai fazer a adição aí de compostos de caráter básicos, ou pelo menos aí de caráter básico, ou pelo menos uma base direta. Então tá lá. Vamos pelas alternativas, que essa questão é mais clássica e impossível do Enem. Você tem um problema aí e esse problema precisa ser corrigido. Olha lá. Qual é a condição? É um meio ácido, então adiciona uma base. É um meio básico, adiciona um ácido. Ele quer fazer a correção dessa solução nutritiva e quer saber o que você vai adicionar. Você vai adicionar ácido fosfórico? Mas já está ácido, que você quer levar o pH, ácido com ácido vai diminuir o pH. Esquece a letra A, está falso. A solução, na verdade, o sulfato de cálcio é um sal insolúvel. Como é que você vai colocá-lo numa solução nutritiva se nem solubilizar ele consegue? Então já esquece aqui o nosso sulfato de cálcio. Bom, ele colocou o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, perceba, em relação ao íon alumínio 3+, ele não está presente aqui na tabela de macro e micronutriente. Vocês devem ter estudado, ou na biologia, ou também na geografia, que solos que apresentam uma alta concentração de alumínio, aí processos de lixiviação ou coisas nesse sentido, você tem aí um problema de crescimento das raízes. Isso já foi tema, inclusive, de questão do Enem dos anos anteriores. Se tem muita concentração de alumínio lá, a raiz não consegue se desenvolver plenamente. Então, esquece o óxido de alumínio. Aí ele colocou para a gente o cloreto de ferro 2. Aqui a gente vai ter que dar uma analisadinha, porque os cloretos eles são solúveis sim. E com exceção de prata, chumbo e mercúrio. De ferro 2 ele é solúvel. Eu preciso saber quem é que deu origem a esse sal para saber se ele hidrolisa e se a hidrólise dele é ácida ou básica. Este sal ele é proveniente do hidróxido de ferro 2, que é uma base fraca, e o Cl- é proveniente do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Consequentemente, a solução do cloreto de ferro, quando você adiciona ele em água, por exemplo, vai gerar uma solução de caráter ácido. Então, é um sal de caráter ácido. Ácido com ácido não vai corrigir aqui o problema que ele tem. Então, ficamos aí com a adição de hidróxido de potássio. Como o meio está extremamente ácido, você tem uma alta concentração de H+. Sendo assim, ao adicionarmos o KOH, o hidróxido de potássio, lembrando que as bases da família 1A são bases fortes, você vai ter o processo de neutralização dos íons H+, vai formar H2O. E outra coisa mais, você tem a formação de íons potássio, K+. E o potássio aqui é um dos macronutrientes importantes para o crescimento da alface. Beleza? Então marcamos lá a alternativa letra E. Comenta aí se você achou essa questão fácil, média ou então
ou uma questão difícil? Acho que difícil não era não. Bora lá para a próxima questão.